Olá, hoje eu vou continuar o estudo do livro Não Temos o Mal, que eu comecei na semana passada. Na semana passada eu fiz a introdução e hoje eu vou falar do primeiro capítulo dele. Eu não sei se eu expliquei no vídeo passado, mas esse livro é composto de palestras do guia. E esse primeiro capítulo é uma primeira palestra dele, mas antes de começar a palestra em si, tem uma explicação da autora. E eu fiz um resuminho aqui, eu vou falar algumas coisas a respeito. Essa linha de ensinamento que eles seguem é chamada de patchwork. E uma das primeiras coisas que é posta assim, como ensinamento é a doutrina da responsabilidade própria, que é a ideia de que você é o único responsável pela felicidade ou infelicidade da sua vida. E que a felicidade tem que primeiro vir de dentro, que daí invariavelmente a sua vida externa vai acabar ser mais feliz. Então esse é o primeiro pilar do patchwork. E ela diz que as pessoas não precisam acreditar nisso como sendo uma verdade, mas que elas precisam manter a mente aberta para as ideias que estão sendo postas aqui ser uma possibilidade de ser verdade ou não. Para essa e para outras que vão sendo apresentadas. Não existe que você tenha crenças ou dogmas. O que acontece são apresentados, são dadas ideias ou métodos de você experimentar alguma coisa e você vai vendo se aquilo é verdade ou não pela eficácia, pelos frutos que vão dando na sua vida, ou se você vai conseguindo se compreender melhor em cima daquilo. Que aí dessa forma, de vez de ficar uma coisa ensinada, uma crença, é algo vivido e conhecido por você mesmo. Então ela diz que a primeira chave para a felicidade é o autoconhecimento. E ela fala assim, qualquer um consegue dizer que isso é uma coisa realmente importante, mas por que é tão difícil de ser alcançada? Ela diz que nem todo mundo gosta de ouvir verdades desagradáveis, mas que são essas as mais importantes, que inclusive na primeira palestra do guia, que é o primeiro capítulo, ele dá bastante ênfase na questão de você olhar as partes que você não quer do seu ser. A importância de conhecer aquelas partes que a gente insiste em negligenciar ou esquecer. E no patchwork tem alguns termos que é usado, né? Por exemplo, esse complexo de falhas de caráter e negatividade da pessoa é chamado de eu inferior, e que ele fica ocultado por baixo de uma máscara, ou o que eles chamam aqui de eu idealizado, que basicamente é uma representação do que a gente acredita, do que a gente deveria ser, ou que a gente fica tentando fingir ser. Então, os primeiros capítulos vai ser tudo falando a respeito dessa máscara e como que a gente faz para atravessar ela, para conseguir tomar consciência do eu inferior. Porque o eu inferior, ele que cobre o nosso eu superior, que é aquela parte divina que tem dentro de cada um de nós. E quando a gente começa a conhecer e entender ela, a gente consegue ir trabalhando para que ele se dissolva. Então, que começa de fato a palestra, né, do guia. Ele fala assim, todo mundo quer a felicidade, mas o que exatamente é a felicidade, né? Ele diz que uma pessoa imadura, espiritualmente madura, ela pode dizer que a felicidade é quando alguns desejos dela são atendidos ou alguma coisa que torna ela infeliz é resolvida na vida dela. Ou seja, basicamente é quando os desejos externos dela são realizados. Mas que isso não vai ser o suficiente, que mesmo se aquelas coisas que ela acredita que é o motivo da infelicidade dela se deixar de existir, ela ainda vai ficar não vai ficar se sentindo feliz, porque a felicidade tem que ser uma coisa que vem de dentro primeiro. Só que nem todos querem reconhecer isso, porque é muito mais fácil a gente culpar o destino, culpar as injustiças da vida ou as ações dos outros, porque quando a gente assume a responsabilidade, a gente é meio que obrigado a observar, e muitas vezes bem profundamente, com honestidade, o nosso próprio interior. Mas isso é uma verdade absoluta, que a verdade está na nossa mão. Então, não adianta a gente ficar culpando os outros. Só quando a gente está querendo realmente seguir esse caminho, a gente tem que assumir as rédeas da nossa vida e assumir a responsabilidade das coisas que nos acontecem. E ele fala que
aqui no contexto do que ele está falando, que a felicidade pode ser chamada de Deus. E nossa parte meio complicada. Ele fala que Deus, encontrar Deus não é um processo nebuloso, na verdade é um processo bem concreto e atingível. Diferente de dogmas que a gente costuma ver por aí. E que ele diz que encontrar Deus, na verdade, é encontrar o nosso eu verdadeiro, que é a capacidade nossa de experimentar alegria, de amar, se sentir pertencendo, ter a integridade e a coragem de ser nós mesmos, abrindo mão de aprovação dos outros. E que isso, assim, ele está dando o nome aqui de encontrar Deus, mas que isso pode ser chamado de qualquer forma, que não faz diferença, sim o resultado. Ele diz, mas como que faz para atingir isso? Porque olhando dessa forma parece que é um negócio super distante, super longe de nós. Mas ele diz que está dentro de cada um de nós isso. Que Deus está dentro de cada uma das pessoas, um pedacinho dele. E que quando a gente segue esse caminho com o objetivo pela perfeição, o objetivo, quando a gente chega no autoaperfeiçoamento, o nosso objetivo é a perfeição e a base é o conhecimento de si mesmo. Ele continua, né? Ele diz que conhecer a si mesmo é bem difícil. Porque muitas vezes não, todas as vezes, né? A gente tem que encarar coisas que são pouco lisonjeiras. Encarar aquelas coisas, a verdade a respeito de nós que a gente não gostaria muito de ser assim, tipo, aquelas coisas que a gente preferia que não fosse. Embora seja possível a gente conhecer algumas de nossas fraquezas, a maior parte delas a gente ignora, a gente nem sabe que elas existem. E é impossível a gente superar aquilo que a gente não conhece. Então ele diz que a felicidade é o destino de cada um, mas que para a gente chegar nela, a gente primeiro tem que entender, conhecer as causas das nossas infelicidades e superar cada uma delas. Porque cada uma é como se fosse uma corrente que fica nos prendendo, e cada vez que a gente supera uma, a gente se liberta um pouquinho mais, ganhando um pouco mais de liberdade. E que, para finalizar aqui, ele diz que depois que acontece uma mudança interna, leva um tempo para as coisas externas acontecerem. Mas que não é porque leva tempo que não vai acontecer, que se está tendo uma mudança interna, invariavelmente, ele diz, de forma contínua e segura, a sua vida externa vai mudar também. Mas isso leva um tempo às vezes. Só que se a gente ficar com impaciência, a gente só atrapalha esse processo. Bom, e é isso o capítulo de hoje. Ele se despede, né, falando de uma forma bem carinhosa. É bem legal o livro. E deixem aberto essas coisas. Esse capítulo é mais para você... Ele passa alguns conceitos para a gente começar a pensar a respeito disso, porque é bastante coisa. E se eu fosse dar uma opinião pessoal assim, eu acho que o mais importante aqui, o mais difícil mesmo, é entender que tudo que acontece com a gente é responsabilidade nossa. É difícil você... Para certas coisas dá para você aceitar isso muito fácil, mas tem coisas que é muito difícil você ver uma ligação nisso. Parece que é viagem, mas com o tempo dá para começar a perceber. Bom, e é isso. Aí tem um detalhezinho que ele fala também aqui, que é o quanto você caminhou nesse caminho, nesse patchwork que ele chama, depende de cada pessoa dizer. Não tem alguém que vem falar pra você quanto você avançou. Você diz quanto que avançou pelo tanto de infelicidade que você ainda tem na sua vida. Então, se você observar bem para sua vida e ver que ainda tem coisas acontecendo nela que te deixam infeliz, esse é meio que um termômetro para saber quanto que você já caminhou nessa direção. E que você, sabendo as coisas que te deixam infeliz, para você começar a tomar conhecimento delas, tomar nota e começar a trabalhar para resolver uma de cada vez. Inclusive esse livro é para isso, esse estudo que a gente está fazendo aqui. Então é isso, o capítulo de hoje chama Conheça-te a si mesmo. E o próximo vídeo vai ser amanhã, mas eu vou dar um tempo para fazer o capítulo 2. E é isso. Obrigado para quem assistiu e amanhã a gente volta aí com outro assunto. Abraços, até mais.